Olá, queridas irmãs, queridos irmãos da Luterana de Copa, queridas amigas e queridos amigos da nossa igreja. Se você, por acaso, não me conhece, eu sou o Mateus, membro aqui da congregação, e fui convidado pelo pastor Tardelli a trazer a reflexão devocional dessa semana, que para mim é uma grande alegria. Eu estou distante da igreja com muita saudade. Falo daqui de Caicó, no sertão do Rio Grande do Norte, onde estou exercendo minha profissão como professor e onde tenho certeza o Senhor tem me conduzido para fazer a sua missão. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui e, apesar da tristeza e da saudade de não estar com os irmãos, mas me preenche ter a alegria muito grande de poder compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor ministra ao meu coração quando eu leio a sua palavra, né? E eu queria aproveitar que nós estamos lendo, essa semana é a última semana que lemos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, estudo que tem sido conduzido pelo nosso irmão Paulo muito bem, e essa semana nós estamos então no último capítulo da carta, lendo com cuidado, com vagar, para que possamos meditar da maneira mais própria possível na palavra de Deus. Eu queria aproveitar então que estamos lendo essa carta e refletir sobre algumas passagens específicas que lemos na semana passada e nessa semana, para que a gente possa buscar entender o que o apóstolo estava falando para aquela igreja, o que essas palavras que têm quase 2000 anos falam para nós hoje, no século XXI. Então, antes de seguir com a leitura e com a reflexão, eu queria que a gente orasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Deus Triuno, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito e muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos permite hoje, em oração, em devocional, nos achegarmos confiantemente ao Teu trono, entrarmos sem reservas, Senhor, aonde o Senhor habita e habitar contigo. E mais ainda, podermos habitar contigo porque o Senhor vem até nós. Obrigado porque através de Cristo o Senhor vem até nós e nos limpa do nosso pecado e habita conosco, assim como era no Éden, agora muito mais cobertos pelo sangue de Cristo, somos nova criatura. Muito obrigado pela liberdade para a qual Cristo nos libertou, que nos permite nos relacionarmos livremente contigo e com uns com os outros. Fala conosco nesse momento. Que a Tua Palavra nos alimente, nos purifique, perdoe os nossos pecados e nos encha de vida e amor uns pelos outros, que é o pleno cumprimento da lei. É o que eu te peço nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando cada irmão estiver assistindo essa devoção. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve a igreja que está na Galácia. Por isso, Gálatas. Né? E escreve com uma preocupação. Algumas pessoas estão dizendo para esses irmãos que para serem cristãos eles precisam primeiro seguir a lei de Moisés, primeiro se tornar judeus, para depois se tornar cristãos. Então, isso faz com que a carta aborde muito sobre lei e evangelho, um tema muito caro a nós luteranos, porque fala da lei que tem sua importância, que revela o nosso pecado, que mostra a nossa falta diante de Deus, e fala do evangelho, que é aquilo que Deus nos oferece através de Cristo. Então Paulo chama a atenção dos Gálatas dizendo que uma vez que nós estamos no evangelho, estamos para além da lei. Não somos mais escravos de um legalismo. Não somos mais servos de uma lista de deveres que devemos seguir para assim agradarmos a Deus. Livres desse
legalismo dessa lei, podemos viver no Evangelho e vivemos no Evangelho, que é a boa nova de Cristo, de que fomos libertos para viver com Deus. Assim, ele vai dizer no final do seu capítulo 4, que não somos mais filhos, não somos mais escravos, mas somos filhos que esperamos e vivemos pela promessa. A promessa da salvação, da redenção, da vida eterna, da ressurreição, que nos é dada em Cristo Jesus e simplesmente em Cristo, na fé, na obra de Cristo na cruz. E Paulo, então, fala, exorta, chama a atenção dos Gálatas sobre o problema de, uma vez estando livres por Cristo, querer voltar a viver na lei. Essa oposição entre querer viver pela lei e viver pela fé em Cristo vai aparecer no capítulo 5 da carta aos Gálatas como viver pelo Espírito e viver pela carne. E aqui eu já faço um alerta. Cuidado, carne, nas cartas do apóstolo Paulo, não significa o nosso corpo material, ou o mundo, não é o mundo material. O problema do apóstolo Paulo não é com a vida na matéria, com a vida no corpo, mas sim com um tipo de vida que é próprio do homem caído, do ser humano caído, próprio do velho homem, próprio de Adão, em contraposição à vida no Espírito, que é própria de Cristo. Querer viver pela lei, a fim de agradar a Deus, de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo, é querer viver pela carne, pelo nosso próprio esforço, tentando nós mesmos, ao cumprirmos toda a lei, seja a lei de Moisés, seja o nosso próprio moralismo, podermos agradar a Deus. E o apóstolo Paulo nos diz, não é assim que se vive enquanto cristão. Um cristão vive pela fé em Cristo, ele vive pelo Espírito, liberto em Cristo. O que não quer dizer que não exista para nós uma norma, que não exista algo que resuma toda a lei e conduza a nossa prática, a nossa vida em comunidade, a nossa vida em sociedade. E é sobre isso que eu queria que os irmãos refletissem comigo nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde. Eu estou gravando a noite. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, diz algo muito bonito no versículo 5 do capítulo 5. Ele diz, nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. E completa com o versículo 6, que é o mais importante. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé, agindo pela caridade. É assim que diz a minha Bíblia, algumas Bíblias vão dizer agindo pelo amor. O pastor Tardelli, no último estudo que abordamos esse texto, ilustrou um termo muito importante, especialmente para os luteranos, que é a fé ativa no amor. Quando Paulo fala de circuncisão ou incircuncisão, ele fala da lei. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, já em Abraão, a circuncisão era a marca da aliança de Deus com o seu povo e do seu povo com ele. O que Paulo está dizendo para nós é que em Cristo, essa marca no corpo, que é o símbolo da lei de Moisés, e esse é o corpo, não importa. Na verdade, ter ou não ter a circuncisão em Cristo, não importa. Na carta aos Romanos, a gente vai ver o apóstolo Paulo condenar tanto aqueles que assumidamente vivem no pecado, quanto aqueles que, achando que vivem pela lei de Deus, vivem no pecado também. Então, ter ou não ter a marca de uma aliança antiga com Deus
ter ou não ter sinais de que se segue uma lei, em Cristo não tem importância. O que tem importância, o que é realmente relevante na vida com Cristo, é a fé ativa no amor. A fé que vive pelo amor, a fé que frutifica no amor. Isso é muito semelhante ao que o apóstolo Tiago vai dizer em sua carta. Na carta de Tiago ele diz: a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. A fé em Cristo não é somente uma crença, não é somente algo que a gente diz que crê e vive a nossa vida de qualquer maneira. Essa fé, quando ela é verdadeira, ela dá frutos, e esses frutos são frutos de amor. A fé se manifesta no amor. E que amor? No amor ao próximo. Aquilo que aprendemos com Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Paulo retoma aqui na carta aos Gálatas, ainda no capítulo 5, mas no versículo 14, dizendo assim: pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos uma lei, sim, mas é uma lei que se manifesta no amor. Não amor como sentimento, não amor romântico, como nós entendemos no nosso tempo. Quando a Bíblia fala de amor, ela fala de ação, de prática. Por isso é tão forte, tão revolucionária, eu ouso dizer, a mensagem de Jesus, que diz que devemos amar os nossos inimigos. Porque amar é praticar o bem em favor de outro, em favor desse que a Bíblia chama de próximo. E esse próximo não é só quem está perto, é todo ser humano existente no mundo quando está perto, quando está na ocasião de nós ajudarmos. Por exemplo, o judeu caído na beira do caminho, quando chega o samaritano e o ajuda. Povos que tinham uma rixa não se entendiam muito bem, né? E, no entanto, o samaritano ajudou aquele judeu. Ele viu aquele judeu como próximo e se fez próximo daquele judeu. Isso é uma informação importante na carta aos Gálatas, porque quando se tenta converter alguém, aqui no contexto da igreja da Galácia, né? Quando está se pregando para uma igreja que eles têm que se tornar judeus para serem cristãos, que eles têm que assumir uma etnia, o que está em jogo aqui é uma ideia do povo escolhido, como é Israel no Antigo Testamento. Então, amar o próximo poderia significar amar especificamente esse que é tão escolhido quanto eu, é tão honrado quanto eu. Só vou ajudar os irmãos da igreja. A gente poderia pensar assim. Mas quando Cristo nos diz, e Paulo enfatiza, que devemos amar o próximo, isso envolve todo o ser humano. Nós, enquanto cristãos, temos uma responsabilidade de amor uns para com os outros, não só uns para com os outros cristãos, mas para todos os seres humanos de toda a terra. E isso é o testemunho da nossa fé. Jesus nos ensina na Santa Ceia, em João, que nós somos conhecidos como seus discípulos por amarmos uns aos outros. O amor é a nossa norma, é a nossa regra de vida. E isso aqui é muito importante, porque Paulo enfatiza na carta aos Gálatas o como Cristo nos fez livres, o como somos libertos de qualquer restrição, uma vez que somos salvos em Cristo, uma vez que temos fé no seu sacrifício. Mas isso não quer dizer que a gente pode sair fazendo o que a gente quiser. No versículo 13, o versículo anterior, o apóstolo Paulo diz: vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto,
que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Que a nossa liberdade não sirva de ocasião para o pecado, para a vida do velho homem, mas que ela seja posta em prática no serviço, no servir uns aos outros. Então, a liberdade cristã, ela é radical, mas delimitada pelo amor. Isso fez com que Martinho Lutero escrevesse um texto chamado Tratado sobre a Liberdade Cristã, em que ele diz, numa forma do que a gente chama de paradoxo, duas afirmações contrárias feitas ao mesmo tempo. Ele diz que o cristão é um homem, um ser humano libérrimo, ou seja, completamente livre, que não está sujeito a ninguém. E logo em seguida ele afirma: o cristão é um escravo e servo de todos. Por quê? Porque em Cristo somos livres, livres do pecado, livres da lei, livres de qualquer opressão. Mas no amor somos servos uns dos outros. E esse é o contexto fundamental desse trecho da carta aos Gálatas, que vai do versículo 13 do capítulo 5 até o final da carta, no capítulo 6. E essa é a base que eu quero trazer para a gente pensar, para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, sobre a nossa prática, a partir do que o apóstolo Paulo nos ensina. Em Cristo, o que importa é a fé ativa no amor, a fé que se manifesta no amor. Em Cristo nós somos livres, mas na nossa liberdade devemos viver servindo uns aos outros em amor. E isso vai delimitar o que é viver na carne e viver no Espírito. Na famosa passagem do capítulo 5 de Gálatas, que eu gostaria de ler também, a partir do versículo 19, em que o apóstolo Paulo diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, quer dizer, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio ou domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Viver na carne, dar lugar ao velho homem, viver tentando agradar a Deus pelas nossas próprias obras, implica muitas vezes em idolatria, em ódio, em ciúme, em comparação, em querer dizer que nós somos melhores que outra pessoa, e viver em comparação, em rixa, em disputa. Vejam que as obras da carne falam sobre modo de viver, um modo de viver que é desumano, que é mesquinho, que planta discórdia na comunhão. E as obras do Espírito são tudo aquilo que marca a vida cristã numa vida de amor, numa vida de amor na comunidade, numa vida de amor ao próximo. O fruto do Espírito se manifesta como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. A maioria dessas manifestações, desse fruto, falam do nosso trato uns com os outros, sobre bondade, sobre longanimidade, fidelidade. A vida no Espírito é uma vida vivida na liberdade para a qual Cristo nos libertou e voluntariamente vivida no serviço. É tomar como lei. E o
o amor que nós recebemos como Evangelho e oferecer a Ele como Evangelho. Nesse sentido, viver na lei e no Evangelho é viver o amor como mandamento e como presente para o outro. E quando todos nós, cristãos, vivemos no amor ao próximo, amamos-nos igualmente uns aos outros, servimos como quem é comissionado pela lei uns aos outros e recebemos graça, evangelho, através desse amor. E assim, irmãos, nós cumprimos a lei de Cristo, que é vivermos no amor, na comunhão. Vivemos como nova criação, todos como uma grande família, assim como foi o projeto de Deus no Éden. Adão, Eva e Deus eram uma comunidade que habitavam juntos, sem restrição, sem vergonha, sem distância. E se o mundo assim tivesse continuado, todos nós seríamos filhos e filhas desses pais originários, que eram Adão e Eva, e todos juntos, como uma grande família, habitaríamos com Deus. Veio o pecado e dilapidou e destruiu todas as nossas relações. Mas vem Cristo para reestruturar essa relação, para nos trazer de novo o Pai, para vivermos em comunidade com o Pai e uns com os outros, pelo poder que só o Espírito Santo opera em nós. E isso é o que realiza a vontade de Deus. E isso é o que manifesta o Espírito em nós. É isso que testemunha Cristo na nossa vida. E aí o apóstolo Paulo, para entrarmos nos textos dessa semana, diz no capítulo 6, no versículo 2: carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Toda a lei se resume em amar ao próximo como a si mesmo. E nesse amor, vivendo juntos, reconhecendo a imagem e semelhança de Deus que existe no nosso irmão, na nossa irmã ou no nosso próximo, seja ele quem for, em serviço amoroso, carregamos os fardos uns dos outros, fazemos a nossa vida mais leve, ao invés de pesar o fardo, de exigir, de cobrar, de comparar, oferecer acolhimento, oferecer alívio, oferecer perdão de pecados, dar aquilo que recebemos de Cristo. Uma manifestação do ofício das chaves, que Lutero destaca bastante, nossa teologia também, que podemos perdoar os pecados de todo aquele que se arrepende. Isso é acolhimento e devemos acolher em amor todo aquele que carece de evangelho e exortar em amor todo aquele que carece de lei. De qualquer forma, vivemos no amor ao qual fomos comissionados por Cristo, porque fomos amados. E porque Ele nos amou primeiro, nós amamos. Somos cristãos, pequenos cristos, aqueles que testemunham a Cristo por todas as nações, fazendo a nossa missão através das nossas vocações, testemunhamos Cristo a cada ato de amor que revelamos. Ato de amor, não sentimento. Você pode não gostar de uma pessoa, não ter paciência por uma pessoa, achar uma pessoa insuportável. Você pode ter um inimigo, alguém que quer destruir a sua vida. E o que o Evangelho nos ensina é que devemos amar essa pessoa. Ou seja, fazer o bem a ela, independentemente do que recebemos de volta. O amor cristão, o amor ao qual Cristo nos chama a viver, é um amor desinteressado. Não fazemos para receber nada em troca. Tudo o que precisamos, recebemos de Cristo. E essa é a profundidade da liberdade cristã e da vida cristã que Paulo nos ensina. E diz aos Gálatas que é cair da graça querer voltar a viver uma vida legalista, porque agora vivemos libertos em Cristo, em fé ativa no amor, na esperança da promessa que é feita em Cristo, de que um dia viveremos perfeitamente plenos, ressuscitados, uns com os outros na presença
real, visível de Deus Pai a nos iluminar e a manifestar o seu amor em nós. Enquanto isso não se cumpre na sua plenitude, vivemos na esperança da promessa e agindo com fé ativa no amor, testemunhando que o reino de Deus já está presente e está se construindo. O Espírito Santo, enviado por Cristo, operando em cada um de nós a vida no amor, que revela a verdadeira vontade de Deus para o ser humano e a verdadeira lei, que é vivermos todos juntos sob o amor do Pai. Essa é a reflexão, essa é isso é o que a palavra de Deus me comunica nesse texto. Recentemente, o pastor Tardelli me perguntou como está sendo a minha vida aqui, em Caicó, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha igreja. Como é que eu faço a minha missão? Como é que eu testemunho? Alguma coisa assim o pastor me perguntou. Vou entender o que ele perguntou. Como é que eu testemunho Cristo aqui? Eu respondi que eu testemunho cumprindo da melhor forma possível a minha vocação como professor universitário, mas em ato de amor, em ato de acolhimento, não sendo duro ou incompreensível, digamos assim, quando eu tenho que dar uma nota baixa, mas me esforçando para ensinar os meus alunos e ajudá-los a criar a sua autonomia, a aprender, a serem bons no que fazem e, se possível, e que eu creio que seja, serem melhores do que eu. Eu tento testemunhar Cristo em doação. Se eu consigo ou não, Cristo é meu testemunho. E Ele há de interceder por mim, porque são muitas as fraquezas e muitos os pecados. Mas graças a Deus, Cristo habita conosco e o Espírito Santo nos conduz todos os dias. Porque tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos porque estamos nele. E apesar da nossa imperfeição, da nossa fraqueza, do nosso pecado, Ele vem a nós todo dia, a todo tempo, e opera através de nós, através das nossas vocações, através das nossas vidas, através das nossas palavras, nos ensinando o seu amor e nos ensinando a amar. Então, irmãos, que nós possamos, em primeiro lugar, compreender que somos livres de toda a punição, de toda a opressão do pecado, de toda a culpa. Somos livres. Na cruz de Cristo, todo escrito de dívida contra nós foi cravado na cruz. Não existe nenhuma condenação para nós. E assim Deus nos acolhe, morrendo por nós, ainda que nós fôssemos pecadores. E sendo pecadores, Ele nos torna santos. Somos livres. Ninguém pode dizer o contrário. Em segundo lugar, sendo livres pela fé em Cristo, essa fé deve se manifestar em frutos de amor. Uma fé ativa no amor. Uma vida que ama, ou seja, que age em favor do outro, em bondade ao outro, que age querendo proteger a vida do outro, custe o que custar. Uma vida no amor, uma fé ativa no amor, uma fé que se manifesta em querer preservar, em querer proteger, em querer cuidar. Em terceiro lugar, que a esse a quem nós devemos amor é todo ser humano, qualquer um a quem que se faça próximo de nós e de quem nós somos próximos. E por fim, que essa vida, que apesar de livre, é voluntariamente aceitada, no serviço ao outro em amor, é todo o cumprimento da lei de Deus. E que assim possamos carregar os fardos uns dos outros, porque a vida é difícil para todo mundo e está difícil para todo mundo. Se alguém está numa vida mais fácil que o outro, que não pense que não deve tomar para si um problema que não é seu, mas que tome. Porque assim cumprimos a lei de Cristo. Cada um carrega o seu fardo, o apóstolo vai dizer mais adiante no capítulo 6, mas
Que bom é termos irmãos para carregarmos o nosso fardo conosco, não é? Possamos ser esse irmão também que carrega o fardo do outro. E que vivamos esse amor universalmente a todo ser humano, porque todo ser humano é criatura de Deus e amado por Deus. E que possamos lembrar também dos irmãos da família da fé. No meio do capítulo 6, o apóstolo vai dizer: fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, irmãos, possamos amar a todos e estar à disposição de amar a todo próximo, mas que possamos prestar atenção, especialmente em quem está mais perto, especialmente em quem tem a mesma fé que nós. É difícil ser cristão, né? A exigência é grande, a lei é enorme, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que é Ele que opera tudo em nós. Eu queria agradecer essa oportunidade, desejo que o Senhor abençoe a todos e a todas nessa semana, nos dias e nas semanas que eu vivi, e que ponha na vida de cada um uma pessoa, um irmão, uma irmã, que possa carregar os nossos fardos e que possa nos pôr na vida de outras pessoas para carregarmos fardos também. E assim vivamos a lei de Deus. Peço perdão pelo barulho que apareceu aqui no final. Com muita saudade, com muito amor por essa igreja, eu me despeço. Deus abençoe a todos. Espero que possamos nos ver em breve. Um abraço. Deus abençoe.